Olá, o meu nome é Sérgio, eu estou gravando esse vídeo aqui, a qualidade do vídeo não importa, o que importa é a mensagem que eu vou passar. Bom, eu queria esclarecer algumas coisas sobre a situação do Jean aqui no condomínio, mas eu não vou esclarecer essas coisas a partir da minha opinião, não. Eu vou esclarecer essas coisas a partir daquilo que a lei diz que é para ser esclarecido, quer dizer, eu não vou falar em meu nome pessoal, eu vou falar o que está na lei. Bom, aconteceu aqui uma reunião em 31 de janeiro de 2023, uma assembleia. E nessa assembleia, o item 4 chamava os condôminos para decidir a seleção, né, de uma empresa de síndico profissional para contratação. Bom, eu tenho as 3 propostas aqui, as propostas não têm assinatura, não tem telefone, não tem nada, a coisa foi mais ou menos engendrada para a empresa do Jean ganhar. Até aí eu não tenho nada contra. Tudo bem, a comunidade não fiscaliza nada mesmo, então né, o senhor Doraci Cavalcante Júnior aceitou fazer desse jeito. Né, ele aceitou ser o presidente da mesa, quer dizer, jogaram isso na mão dele, e ele aceitou fazer isso. Bom, fato é que depois que a Assembleia acabou, essa Assembleia se tornou nula. E eu vou explicar por que ela se tornou nula. Se você tiver curiosidade, espero que tenha, vá até o Google e pesquise lá, artigo 166, 166 do Código Civil. Você vai ver lá as nulidades. Então, se você ainda não conhece o artigo 166, é bom que você conheça, porque ele vai reger toda a sua vida, tudo que você faz em termos de contrato, em termos de coisa, está lá no 166. Então, o 166 é o artigo das nulidades. Tá. Como uma ata de assembleia é um documento de interesse público, foi registrado em cartório, o tabelião botou a assinatura dele, ela é de interesse público. Como esse documento é um documento de interesse público, a sanção aplicada a ele, quer dizer, a punição aplicada a ele, caso ele fraude a lei, é maior do que para o documento particular. Então, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, olha, se você tem um documento de interesse público que fraudou a lei em algum ponto, ele é nulo absoluto. É o caso da Assembleia, da ata da Assembleia de 31 de janeiro de 2023. Essa ata é nula absoluta. Ela não vale nada. Essa ata não tem valor nenhum no mundo jurídico, nem no mundo civil. Então, o que fez o senhor Doraci? Depois da votação do item 4, ele começou a fazer prolações. Está aqui, o Jean venceu a empresa JL Síndico Profissional, cujo proprietário é o seu Jean, que vai ter mandato de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses e tal, não sei o quê. Tudo isso é nulo, porque a convenção não permite. O artigo 1354 do Código Civil diz o seguinte, aquilo que não está no edital não delibera. Se não está no edital. E ele também diz o seguinte, todos os condôminos têm que saber o que está sendo deliberado. Se faltar um condômino, a deliberação não vale. Então, ele mesmo anulou a ata e a ata é nula desde então. Tá, agora vamos pular para o artigo 168 e 169 do Código Civil. O artigo 168 e 169 diz o seguinte, tudo aquilo que for nulo absoluto não precisa de passar pelo judiciário para dizer que é nulo. E eu vou explicar por que não precisa. Não precisa, porque o judiciário não possui a mágica varinha de condão de me obrigar a fazer aquilo que a lei proíbe. Então, se o Doraci fez uma coisa que a lei proíbe ele de fazer, não precisa ir lá perguntar, ó, ele fraudou a lei, tá? Ele fraudou a lei abertamente aqui num documento público. Se o documento é público, ele fraudou a lei, vai lá para o artigo 166, nulidade absoluta. Então não precisa, o judiciário vai pegar, vai olhar aquilo e falar, eu não vou nem julgar essa relação jurídica porque você fraudou a lei, eu não posso, só vai ter um resultado, essa sentença só vai ter um resultado. Não pode fraudar a lei, você fraudou a lei, então ela é nula absoluta porque é de interesse público, vai lá para o artigo 166. Então não precisa. E o artigo 168 diz exatamente isso. O artigo 168, combinado com o artigo 169, vai dizer o seguinte para você, o que é nulo absoluto não convalesce, quer dizer, daqui a 100 anos essa ata continua sendo nula. Não preciso me preocupar se ele vai tentar fazer, só um instantinho, se ele vai tentar fazer outra reunião, tal. Tudo que ele fizer aqui dentro é nulo. Se você for lá e votar
para convalescer os atos dele desde de janeiro de 2023, você está fazendo uma coisa contra você. Você vai me dar mais trabalho, você vai fazer eu gastar mais dinheiro, porque você não vai à justiça, mas eu vou. Por quê? Porque o vício está lá na origem. O Jean não é síndico. Veja bem, ele sabe que não é síndico, sempre soube, sempre traiu você, sempre enganou você. Por isso ele é estelionatário. Está acusado de estelionato porque ele sabe que ele poderia ter feito isso lá, ele e o Doraci terem feito isso lá em janeiro de 2023. Por que eles não fizeram isso? Por que eles não convocaram essa reunião de agora para falar o seguinte: olha, vamos fazer um contrato entre a empresa JL Síndico Profissional e a instituição Condomínio Paineira 1. Por que eles não fizeram isso até hoje? Sabendo que não tem contrato? Pior ainda, pior ainda. O seu Doraci chega na delegacia e falta com a verdade, motivo pelo qual ele será novamente denunciado ao Ministério Público para proteger o seu apartamento. Não é porque eu sou doido e gosto de entrar no Ministério Público, não, porque isso tem ônus para mim também, isso tem um custo para mim. Não é só um custo de dinheiro, não, isso tem um custo da responsabilidade que eu estou assumindo acusando uma pessoa de um crime. Eu tenho que ter a prova, e a prova está lá no depoimento dele. O que é que ele disse na delegacia? Ele disse que está tudo regularizado, que o condomínio está bom, agiu de má fé, porque ele sabe que não tem contrato. E outra coisa, quando ele vai na delegacia e fala que está tudo regularizado, que tem contrato, que foi tudo votado, ele pede para ser denunciado pelo crime que ele comete. Por quê? Porque está estampado no documento, não tem nenhuma assembleia, não tem nada registrado no condomínio de que houve um contrato. Houve votação para eleger JL Síndico Profissional. Cadê a ata? Cadê? Onde é que está registrado isso, que tem contrato? Ele falou que foi no mesmo dia. Ele não conhece de direito e foi falando um monte de coisa na delegacia sem perguntar, sem ir com o advogado para auxiliar ele. Ele deveria ter procurado um advogado, bom advogado, um advogado honesto, um advogado realmente advogado, um civilista, um advogado especializado em direito civil e direito processual civil, para falar uma coisa dessa na delegacia. Ele cometeu o crime de falsidade ideológica novamente. O que é a falsidade ideológica? Deixar de colocar ou colocar em documento público ou particular coisa que lá não poderia estar, com o objetivo de quê? De alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ou de prejudicar direito. No caso, o Doraci fez as duas coisas. Ele faltou com a verdade sobre um fato que é juridicamente relevante, que coloca o seu apartamento em risco, o apartamento dele também. Ele deu esse depoimento contra si próprio. Engraçado isso, né? Como é que pode uma pessoa dar um depoimento contra si próprio? Ele fez isso. Ele atentou contra a família dele, contra a netinha dele. Não sei se ele é netinha ou netinho, mas... Enfim, ele atuou contra o patrimônio dele, chegando na delegacia e protegendo um bandido. Porque isso que está acontecendo agora, do Jean não ter certeza se ele era síndico ou não, agora ele não tem certeza, porque ele está perdendo na justiça, então ele não tem certeza. Então o que ele está fazendo? Não, peraí, eu não tenho certeza se eu sou síndico, então eu vou querer que você vá na Assembleia dizer que eu sou síndico. Mas você não pode dizer porque a Assembleia é nula. Aí você vai para a reunião e vota do jeito que ele quer. Vai lá, tá, convalido tudo que você fez. Você cobrou 2 vezes para fazer o para-raio, não colocou. Disse que ia fazer um laudo, o prédio está caindo, você não fez. Colocou uma falsa empresa de engenharia, o Sérgio foi lá, pediu fiscalização, a fiscalização chegou aqui e autuou a empresa porque a empresa não tem registro no CREA. Você vai convalidar isso? Você assinou uma apólice de seguro e agora você tem dúvida se você podia assinar a apólice de seguro ou não, porque você está precisando da Assembleia para dizer se você... Ou seja, ele agiu de má fé assinando a apólice de seguro, assinando conta bancária, fazendo uma série de coisas contra você, colocando aqui a empresa condomínio garantido sem contrato. Ele não pode fazer isso, o item 15 da Convenção proíbe. Ou seja, ele é obrigado, pelo artigo 1348 do Código Civil, a dar ciência para todo mundo do prédio dos processos que acontecem na Justiça. Ele nunca fez isso. Aí você vai e vota a favor dele, convalidando tudo aquilo que ele fez de errado, contra você. E você vai votar contra você outra vez. Aí você vai lá e vota contra você de novo. E lá vai o Sérgio de novo para a Justiça tentar apagar aquilo que você fez sem saber o que você estava fazendo. Aí eu pergunto, se ele tem certeza que é síndico, por que ele quer que você se reúna agora e diga que está tudo bem? Ele pode fazer isso? Ele não pode. Agora eu vou fazer uma outra parte do vídeo. Eu, sozinho, não consegui ajuda de ninguém aqui no condomínio. Fui à Justiça
e arguiu o condomínio. Aí a juíza me chamou, Sérgio Gouveia, e chamou o condomínio. Jean não foi. Foi uma pessoa chamada Márcio, no lugar do Jean, que será imputado no Ministério Público pelo artigo 29 do Código Penal, porque Jean é estelionato e ele e o Doraci concorrem para o crime de estelionato, que é uma coisa muito mais grave. O Doraci, aparentemente, foi abonado do primeiro processo de falsidade ideológica. O Conselho Nacional do Ministério Público vai reabrir o caso. Então ele vai ter 2 inquéritos agora contra ele. E esse delegado que fez isso, o Zaiter, e mais o promotor que já está acusado no Ministério Público Federal por crime de falsidade ideológica também está sendo apurado, não foi arquivado ainda. E mais o juiz que está sendo apurado também não poderia ter inocentado o Doraci, porque quando ele foi prestar depoimento, ele cometeu novamente o mesmo crime. Ele confessou o crime, ele falou, não, o seu Sérgio estava na Assembleia. Quer dizer, ele diz que eu não estou na Assembleia. Depois ele fala que eu estou na Assembleia. Ou seja, cometeu falsidade ideológica por escrito lá na delegacia, no primeiro depoimento. E no segundo depoimento, quer dizer, não, é um depoimento só. Exatamente, ele cometeu num único depoimento. Depois, de cabeça assim, mas ele falou que eu estava na Assembleia. Pronto, cometeu o mesmo crime de novo. Ele confessou o crime. Ele confessou o crime dizendo que eu estava na Assembleia e depois ele cometeu o crime de novo dizendo que tem contrato. Cadê o contrato, senhor Doraci? Mostra pra gente o contrato. Por que você não cola na parede lá o contrato do Jean, da JL, síndico profissional com o condomínio? Não tem contrato, ele mentiu. A verdade é essa, ele faltou com a verdade. Está lá estampado. Não precisa nem provar nada, o documento é público, não cabe reparação civil porque eu estou dizendo que ele mentiu. Porque se o documento é público, está todo mundo sabendo que ele mentiu, para documento público não pode caber reparação civil. Motivo pelo qual outras ações aí que estão correndo aí de reparação de danos morais e tal, serão arguídas novamente em direito, o caso vai retornar e tal. Toda a ilegalidade, você pedindo para o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem o dever de reabrir novamente o caso. Tá? Depois eu faço um vídeo falando do processo que eu tenho contra o Márcio, contra a Thaís e contra o Carlos Eduardo. Tá? É um processo de apropriação indébita porque eu comprovei que eles retiraram dinheiro do condomínio, consegui as provas. Para defender o seu patrimônio, para defender você, que não me ajuda em nada. Para defender o prédio está caindo. O pilar lá do salão de festa rachou. Está rachado o pilar. Tem um vazamento estrutural aqui que tem mais de 10 anos. Aí eu pergunto, qual é o condômino que está preocupado com isso? Ninguém. Ninguém. Preocupado com isso? Não. Teve gente aí na reunião de 31 de janeiro que pegou 4 ou 5 procurações e foi lá. E ela foi procurada, ela assumiu esse ônus de responsabilidade, ela é responsável por 5 votos numa Assembleia nula, muito provavelmente porque a pessoa de Thaís Albertinho Oliveira levou isso até a mão dela e ela aceitou sem saber o que estava fazendo. Ela votou pelo senhor Ricardo Menescal, pelo senhor Walter, pela dona Maria Cristina, pela senhora Eliene, pela própria Thaís e por ela. Trata-se da senhora Carla Hard. A senhora Carla Hard, em 23 de fevereiro de 2017, na reunião, falou o seguinte: entra síndico, sai síndico e os rombos se sucedem. Eu tenho a gravação dela falando isso. Não era bola. Ela está reclamando que entra síndico, sai síndico e os rombos se sucedem. E, no entanto, ela foi lá e pegou procuração de quem nunca se interessou pelo condomínio. Qual foi o dia que Ricardo Menescal se interessou por esse condomínio? Nunca. E Walter? Também nunca. E Maria Cristina? Nunca. Nunca se interessou por nada. E dona Eliane tomou alguma providência? Ela chegou a assinar um papel. A dona Carla Hard também assinou um papel, eu pedi para ela assinar, ela assinou. Tá? Para questionar a Thaís com relação à contratação da Diplan. Ela ajudou, ela foi atrás, ela fiscalizou. Ela está fiscalizando os 5 votos que ela deu? Não. É permitido a ela fazer isso? Não, ela está ato ilícito. Se ela votou, ela assinou uma coisa, e se essa coisa agora está comprovada que não era para ser, ela deveria me procurar e falar, esquecer que ela faz cara feia, que tal, que ela não está ciente de nada, ela faz cara feia para mim sem saber por que ela faz cara feia para mim. Muita gente faz cara feia para mim sem saber, me evita. Não vou falar com esse cara não, porque ele grava tudo. E daí que eu gravo, você não é responsável, não? Você vai fazer que nem fez o seu Doraci?
chegar na delegacia e falar uma inverdade para prejudicar todo mundo dentro do condomínio? Ele chegou e falou em depoimento. O artigo 203 do Código Penal diz que a pessoa que está prestando depoimento em delegacia tem o dever moral de dizer a verdade. Ele chegou e falou que tem contrato. Cadê o contrato, seu Duraci? Mostra pra gente. Se tivesse contrato, o Jean não estaria hoje pedindo para você convalidar todos os erros dele. Convalidar é dizer que sim. Então, se você disser que sim, você vai continuar sem contrato, porque o Jean vai continuar fazendo a mesma coisa. Ele não comparece ao condomínio, ele não assinava nada. O primeiro edital que o Jean assinou foi esse agora. E por que ele assinou? Porque eu fui lá defender o seu interesse na justiça. Porque eu mostrei para a justiça que ele não assina nada. Então, todas as assembleias que não têm assinatura no edital são nulas, absolutamente nulas, porque são documentos, aí eu vou dizer, são documentos de interesse público que fraudaram a lei. O dono da empresa pode se fazer passar pela empresa? Não. Jean pode se fazer passar por JL síndico profissional? Não, a lei proíbe. Está lá na jurisprudência lá. Documento que não tem assinatura tem validade alguma? Não tem validade. Então, todas essas assembleias não têm validade. Você vai me ajudar, você vai me procurar para a gente sanear o condomínio, organizar o condomínio, ter um condomínio decente? Não, você não vai. Porque você vai ficar com medo, porque vão dizer que eu sou feio, vão dizer que eu sou ruim, tá? Porque eu estou defendendo o seu interesse e o Jean dá golpe no condomínio. Ele pegou dinheiro do condomínio para pagar a conta processual particular dele. Eu falei isso lá num vídeo aqui no canal. Entrou por aqui, saiu por aqui. Ninguém veio me procurar e falar, então vamos tirar esse cara, porque se ele está pegando R$ 200 aí, R$ 150, sei lá que seja, para pagar qualquer coisa particular dele com o nosso dinheiro sem a nossa autorização, não temos que tirar ele. Se ele está contratando uma empresa chamada Condomínio Garantido, sem contrato nenhum e a convenção proíbe, vamos tirar ele, porque ele está fraudando a convenção. A convenção é de obediência obrigatória. Síndico ele não é. Está escrito lá na convenção que o síndico tem que cumprir a lei e fazer cumprir a convenção. Ele está fazendo isso? Claro que não. Ele está informando a sociedade condominial aqui de todos os processos na justiça de acordo com o Código Civil? Claro que não. Na hora dele proibir o condômino de participar da Assembleia, ele lembra do Código Civil. Na hora dele participar, de dizer a verdade para os condôminos, ou seja, essa derrota que o Jean está sofrendo na justiça deixou ele desesperado. Agora ele quer dizer para todo mundo que é necessário que todo mundo diga que ele sempre foi síndico. Ora, bola, se ele tem certeza, se a Assembleia é válida, por que ele está pedindo para todo mundo dizer que ele é síndico de novo? Se ele tem certeza. Todos os atos que ele fez estão errados. BRB, você não sabe de nada, é tudo manipulado. A empresa que faz a prestação de conta do condomínio não foi contratada, é nulo. Não tem prestação de conta desde 2017, a Adplan, todas as prestações de conta da Adplan são nulas. Nulas, 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 nulas. Porque o artigo 15 diz o seguinte: o síndico pode atribuir os seus poderes administrativos a um terceiro, porém sob sua inteira responsabilidade. Cara, inteira responsabilidade significa que eu não tenho que ficar pagando uma coisa que o síndico diz que eu tenho que pagar. Eu vou te explicar por quê. Imagina que o síndico bote 3, 4, 5 empresas de administração aqui dentro, cada uma com preço que ele escolheu sozinho. Eu vou ter que pagar porque ele escolheu sozinho? Os donos do dinheiro vão deixar acontecer isso? A depender da sociedade que está aí, sim, porque a sociedade chega na Assembleia e vota de qualquer jeito. Ainda teve uma senhora que disse que eu tumultuo a reunião. Não, eu estou protegendo a casa dela, o filho dela, eu estou protegendo o neto dela. E ela vai lá, você tumultua a reunião, porque ela não lê, ela não sabe, ela não quer se instruir, ela não sabe o que é convenção, não vai ler convenção, não vai ler Código Civil. A opção dessa gente é ficar no pilotismo assim, tchu. Isso é que é tomar providência para essa gente. Eu peguei uma moradora aqui e falei, ó, tá acontecendo isso. Ela falou, você já falou com o seu Ricardo? Cara, o seu Ricardo não é juiz de direito. O seu Ricardo não tem poder coercitivo. Então, isso que o Jean está pedindo, vou finalizar o vídeo, isso que o Jean está com 19 minutos, isso que o Jean está pedindo que você faça é ilegal, porque já teve um acordo na justiça, eu tenho gravado isso, eu tenho a gravação, tá? E vou colocar aqui no canal de Telegram, Paineira para Condôminos, tem um canal de Telegram chamado Paineira para Condôminos, né? Eu vou colocar o áudio lá, da Assembleia, da audiência de conciliação, eles tentaram
chegar a um acordo comigo lá do condomínio e tal, onde o advogado do condomínio, que está sem contrato também, você está gastando rios de dinheiro com o advogado, tudo o Jean diz para mim que eu tenho que entrar na justiça. Eu fui pedir um documento, ele chamou a PM. Ele chamou a PM porque eu fui pedir um documento do condomínio. Chegou o policial PM aqui, ele falou que eu não tenho direito, tem a gravação dele. O cara chamou a polícia porque eu pedi um documento para ele. Está lá no artigo 1.4 da Convenção que eu tenho direito a todos os documentos. Qualquer condômino aqui tem direito a tudo. Ele chamou a PM para mim. O mesmo método que a Thaís usa. Chamar a PM, eu vou chamar a PM. O cara é criminoso. PM é crime, Código Penal. Então, ele não pode fazer isso porque já houve a recusa disso aí na justiça. Eu já recusei esse negócio de convalidar. O advogado chegou e falou assim, não, eu vou fazer um acordo com o Sérgio. Sérgio, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a comunidade do condomínio para convalidar tudo desde... Ora, se ele tem certeza que ele está certo, por que ele quer convalidar? Foi isso que eu falei para ele, olha. Eu ainda fiz de propósito, não duvida da minha cabeça não, porque na hora eu consigo raciocinar rápido. Eu fiz de propósito o seguinte, eu falei assim, não, eu vou aceitar retificar. Não. Aí a juíza, não é retificar, é ratificar. Quer dizer, é confirmar tudo aquilo de errado que ele fez para trás. Você aceita? A juíza, eu testei a juíza. Testei mesmo. E ela ficou brava, porque ela não quer. Ela não quer. E ela colocou, não houve acordo. Um eventual vício, ela vai julgar. Não saiu a decisão ainda. Eles pediram 30 dias para botar documento no processo e não botaram documento nenhum. E eu não precisei botar documento nenhum. Falei, não quero botar documento não, porque a prova que eu preciso para dizer que o Jean não é síndico já está no processo. Estou confiante na prova. O meu advogado deu uma aula de direito civil lá, mostrando, olha, é documento público, é inválido, é nulo e tal. E o que diz, só para completar, o que diz o artigo 168 e 169 do Código Civil? Diz o seguinte, que a coisa nula absoluta, ela não convalesce. Daqui a 100 anos, essa ata vai continuar sendo nula. Não precisa de entrar na justiça para dizer que ela é nula, porque eu não posso fazer aquilo que a lei proíbe. Então, se eu não posso fazer aquilo que a lei proíbe, está lá, o Doraci fraudou a lei várias vezes, então ele deve indenização por danos morais para todo mundo do condomínio. Todo mundo do condomínio pode processar o seu Doraci porque ele chegou na delegacia e atentou contra o patrimônio de todo mundo, dizendo que tem contrato. Ele alterou a verdade sobre um fato juridicamente relevante e ele atacou o direito dos condôminos com relação ao contrato. Alguém vai entrar contra o Doraci por danos morais? Não sei. Eu posso decidir entrar. É um direito meu. Tem 3 anos para fazer isso. Posso chegar, pedir lá 15 mil, 10 mil reais para ele. Posso fazer isso. É reparação civil. Num documento público. Ele não pode chegar agora e dizer, o Sérgio fez um vídeo dizendo que vai ganhar dinheiro. Eu não estou falando que vou ganhar dinheiro. Reparação civil não é ganho. E ele atentou contra o meu patrimônio, atentou contra o patrimônio de todo mundo, faltando com a verdade. Ele vai conseguir com esse vídeo entrar contra mim por reparação civil? Não. Por quê? Porque tem um documento lá que atesta que ele faltou com a verdade. A menos que ele mostre o contrato lá com a data de registro de cartório de 31 de janeiro de 2023. Ele vai conseguir fazer isso? Não, porque não tem contrato nenhum. Ele faltou com a verdade, ele mentiu para atacar todo mundo aqui dentro do condomínio. E é uma pessoa muito bem vista. O errado sou eu, que fala a verdade. Eu não minto. Eu não minto, cara. Pode ter certeza de que eu sou confiável. Se você gravar um vídeo para mim, um áudio para mim, e falar, não divulga, eu não vou divulgar. Eu tenho muita coisa de muito condômino aqui que gravou, que pediu para não divulgar, e eu não divulgo. E ainda pergunto para ele, você não vai me ajudar? Você não vai assinar um papel? Isso que você fez? Eu falo, mas não assino. Todo mundo diz que eu sou feio, que eu sou ruim, que eu sou não sei o quê. Por que não assina embaixo? Fala, explica por que eu estou sendo ruim. Eu estou defendendo todos os condôminos. A prova está lá pregada na portaria, que é aquela ata de audiência judicial. Eu fui representando todos os condôminos do prédio contra o condomínio. E a juíza fala, as partes são legítimas, eu sou legítimo defendendo todos os condôminos. Mas isso aqui não é um reality show. Você não pode continuar se omitindo, deixando sozinho, defendendo o seu interesse. Então, o artigo 169 diz ainda o seguinte, tá?
não convalesce, não precisa de entrar na justiça, e o juiz tem que decretar a nulidade de ofício quando ficar provado no processo que a coisa é nula. Eu provei que a coisa é nula e o juiz não decretou a nulidade. Aí eu recorri, fui para a segunda instância, com um advogado. Paguei advogado, não vou dizer o valor, não foi barato, eu paguei o advogado para entrar com esse agravo. A Defensoria Pública disse que o agravo não era viável. É viável, tanto é viável que a desembargadora já recebeu e pediu para o condomínio fazer as contrarrazões. O condomínio fez as contrarrazões? Não. Ele colocou lá o seguinte: Sérgio está devendo condomínio, tal, não sei o quê, a planilha tal, não sei o quê. Ele não fez, ele não impugnou. Então, tudo aquilo que eu disse contra o Jean e a favor dos condôminos passou a ser verdade absoluta, porque ele não tem o que fazer. O advogado não tem nenhum argumento juridicamente válido para defender Jean. Jean está desesperado, esse resultado ainda não saiu, e ele está querendo que você se antecipe ao resultado, porque quando sair o resultado ele fala: a Assembleia gosta de mim, ela me ama. O condômino do condomínio Paineirão se odeia, ele quer tudo errado, ele não quer contrato, ele quer viver sem para-raio, ele não quer aterrar a grade, ele quer deixar o 220 no gramado, as crianças correndo no gramado, aí chovendo, tem 220 no gramado, tá? Eu disse que ia fazer o para-raio, não fiz, botei uma falsa empresa de engenharia, assinei papéis falsos para o banco, assinei papéis falsos para a seguradora, tal, deixei todo mundo na mão e eles vão dizer que está tudo certo dos 2 anos para lá. Você vai votar a favor do Jean? Contra você mesmo? Você vai me deixar sozinho de novo? Eu encerro o vídeo aqui. Saúde e paz a todos, bom dia, valeu.